Oi pessoal, aqui é a Nanda e bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar sobre uma coisa que, para mim, é muito simples, que é a adaptação. Então, voltando à era de adaptação de livros para séries e filmes, né? E estamos tendo problemas. Então, eu vim aqui falar um pouco com vocês sobre adaptação. Eu sou uma pessoa que me adapta muito fácil às coisas, então, assim, eu não tenho grandes problemas com adaptações de filmes e séries vindas de livros, para mim que sou leitora. Eu entendo as mudanças, eu entendo muita coisa porque eu leio muito sobre cinema e conheço muita coisa do cinema. Não faço faculdade, não faço nada, eu só gosto de fazer cursos e conhecer um pouco. Porque eu acho que muita gente também tenta, mas assim, eu tenho muita facilidade em aceitar mudanças. Eu mudo de casa todo ano, pra quem conhece aqui no meu canal, todo ano eu tenho um tour pelo meu quarto. Então assim, pra mim é muito fácil se adaptar a mudanças. Mas eu queria trazer isso de um modo mais fácil, mais leve, pra ver se a gente consegue compreender melhor o que acontece no cinema e como aceitar melhor essas coisas. Eu queria começar falando sobre roteiro de cinema e livro. Roteiro de livro. Roteiro de livro não, porque o livro, tecnicamente, a gente acha que ele é um roteiro, mas ele não é. Então, o roteiro de cinema versus os livros. Roteiro de cinema e livro são coisas de mundos diferentes. Não são nem tipo assim, um pode complementar o outro, não. Eles são mundos totalmente diferentes. Pra quem já leu um roteiro ou já viu um roteiro de cinema, ele é simplesmente um nada, com todo respeito a quem é roteirista de cinema. Porque o roteiro de cinema, ele não tem nada, ele não tem descrição, ele não tem nada. Um roteiro de cinema, como eu posso dar um exemplo pra vocês? Vou dar um exemplo aqui usando meu quarto. Como fazer um roteiro de cinema, assim, um primeiro cabeçalho. Num quarto de paredes brancas com uma cama de casal, um guarda-roupa, uma estante de livros e uma mesa, Fernanda, aí geralmente bota, faz uma breve descrição do personagem, tipo, cabelos ruivos, branca, alta, usando um conjunto de roupa preta e chinelo. Entra no quarto, senta na cama e digita no celular. Isso é um roteiro de cinema. Isso aqui, o que o diretor vai fazer com isso, que ângulos ele vai fazer, como ela vai entrar no quarto, se ela vai entrar correndo. Às vezes até entra correndo no quarto, tá na descrição do roteiro, mas assim, você vai entrar abrindo a porta correndo, ou você vai abrir a porta, vai fechar e depois vai correr pra cama. Essas coisas assim, são coisas que são adaptáveis no roteiro e que fica muitas vezes ao cargo do diretor na hora de gravar a cena pra poder mostrar o que ela quer. Num livro, a gente sabe que é bem diferente disso. Como você começa uma descrição de um quarto num livro? Aí, digamos, Fernanda entra em seu quarto, que possui paredes brancas. Logo na entrada tem uma estante de livros, onde ela também bota CDs e DVDs, com fotos de sua família, coisinhas de decorações e tal. E a gente faz uma descrição inteira de um cenário pro leitor imaginar. No roteiro de cinema não tem isso. Isso tudo fica a cargo do diretor, da equipe de produção, de direção de arte, essas coisas assim, fotografia, eles que vão montar todo esse cenário. Então, quando você adapta um livro para um roteiro de cinema, você tecnicamente exclui o livro inteiro. Por isso que a gente acha que às vezes exclui o livro inteiro, porque no livro existem várias descrições que pro roteiro eles não vão. Quando você tá fazendo um filme adaptado de um livro, o roteiro é bem mais enxuto, o que você pode fazer é pegar o livro e falar, tem essa descrição aqui, vamos tentar fazer o quarto desse jeito. Mas digamos que, nesse quarto, o autor escreveu que tem, por algum motivo, esse quarto que é simples tem um candelabro, tem um... É candelabro que fala? Aquele negócio que fica no teto que é muito chique em casa antiga. Por algum motivo, esse quarto tem, porque a pessoa ganhou de herança de família e tal, e o diretor, na hora de tentar replicar aquilo, fala, então galera, a gente não tem orçamento pra isso, ou não vamos conseguir achar, não vai conseguir dar nesse set que a gente montou, nessa casa que a gente encontrou pra filmar, não dá pra tirar a luz que tem e botar um candelabro. Esse candelabro, eu vou chamar de candelabro porque eu não lembro qual é a palavra, ele é realmente importante pra história. Se ele não cair na cabeça de alguém, a história não segue em frente, senão ele vai ser descartado. E aí a gente que é leitor fala, mas poxa, por que não botou? Porque se não for bom pro continuamento da história, as chances de alguma coisa de um livro ser descartada são muito grandes. Claro que a gente sabe que coisas que são importantes pro continuamento pra continuidade da história também são descartadas em adaptações. Mas na hora que você faz uma adaptação de um livro para um roteiro e que vá para um filme, você acaba perdendo coisa porque, querendo ou não, gente, filmes de cinema tem no máximo 2 horas. Ter um filme de 3 horas ou mais, como foi Titanic ou Endgame dos Vingadores, é você criar uma comunidade, ou Titanic, que realmente, tipo assim, é uma história clássica, que é um filme que tecnicamente hoje em dia é cult, mesmo que muita gente conheça. Os Vingadores, o filme tem 3 horas, tinha muita história pra contar, mas os fãs ficaram sentados por 3 horas porque eles eram fãs. Vamos ser sinceros, se do nada, um filme de super-heróis de 3 horas, as chances desse filme
não conseguir lotar uma sala de cinema, são bem maiores. Uma coisa do nada vir e tem 3 horas. Não tem um bom marketing pra ficar ali, entendeu? Então, em relação à adaptação de livro pra filme, a gente tem muito disso, porque essa parte é realmente importante. Ah, mas no futuro a gente não pode continuar tirando essa parte? Infelizmente é assim. Eu vou usar de exemplo pra vocês Game of Thrones. A gente sabe que o autor de Game of Thrones não terminou Game of Thrones. A história ainda está incompleta, ele não lançou o último livro. Mas a série já terminou. Ou seja, a série queria terminar, não sei se era por falta de audiência ou porque já estava há muito tempo, independente, quiseram terminar e criaram um final pra série mesmo sabendo que o livro não tinha um final. E é uma coisa que é bem ruim quando você ainda tá criando uma história e você começa a adaptar ela, porque você não sabe o final. Então acaba que isso gera um conflito muito grande e a gente acaba tendo histórias que são criadas ou não, tiradas de qualquer lugar, sem saber o final do que o escritor quis. E aí entra outro ponto muito grande, que é a maioria das vezes que livros são comprados para virar filme, o escritor não é incluído nessas histórias. A maioria das vezes eles não foram incluídos. Tipo assim, compramos os direitos de adaptação, a gente pode até ser legal e deixar você fazer alguma coisa, como eu sei que a J.K. Rowling sempre teve mãozinha nos filmes. Mas querendo ou não, o direito que eu comprei de você, eu quero ganhar dinheiro com ele. Então, a palavra final é do estúdio, é do produtor, é de quem tá dando dinheiro para aquele filme acontecer. Então, tipo assim, se eles decidirem que não vai mudar, vai ter que mudar. Não tem jeito. Ah, mas isso no livro tá, mas pro filme isso não funciona. Que é uma coisa que eu vou dar um exemplo, que é uma ótima adaptação que eu acho. Eu li os livros de Maze Runner depois de ler o primeiro Maze Runner. Depois de ver o primeiro filme do Maze Runner. E eu gostei muito do filme. Quando eu fui ler o livro, o jeito que eles saem do labirinto é muito mais complexo no livro, porque todos os dias que eles entravam no labirinto e faziam um mapeamento, criavam palavras que viravam senhas para eles irem até o final do labirinto e botarem essas senhas lá. Muito complexo para um filme de 1h30. Então eles adaptaram, botaram que nos bichos tinha um chip que eles tinham que pegar e botar. Nem lembro mais, que tem muito tempo que eu vi o filme, muito tempo que eu li o livro. Mas eu sei que eu lembro de ler essa diferença. Eu falei, nossa, ficou muito bom o jeito que eles adaptaram, porque se botasse isso no cinema, ia ter que fazer toda uma explicação. É uma coisa que também a gente tem que lembrar nos livros. Os livros, eles têm folhas e tempo para explicar tudo o que eles quiserem. No cinema a gente não tem isso, nos filmes, nas séries, a gente não tem isso. Como eu falei mais cedo da descrição de um quarto. O diretor, mesmo que ele consiga fazer o quarto exatamente como está descrito no livro, ele não vai ficar fazendo planos e planos do quarto para vocês fazerem. Olha só, tá igualzinho, tá descrito no livro, igualzinho eu imaginei. Não é importante. É só, tipo assim, você vai ver coisas aleatórias que estava descrito. Porque o importante é a história, o personagem, não o cenário que ele tá, assim, entendeu? Se o cenário não tiver uma grande importância, o candelabro vai cair na cabeça dele, não importa muito o cenário. O cenário tá lá só pra compor a cena. E isso acontece muito em adaptação de livros, porque eu não vou ter, tipo assim, a gente zoa muito o Tolkien por descrever páginas e páginas de cenários. O diretor não vai passar meia hora de um filme gravando a árvore que ele descreveu com uma descrição assim linda da árvore. Ele não vai fazer isso. O máximo que vai fazer é ele tá gravando um plano e a árvore tá ali atrás e você falar, ah, é a árvore que o Tolkien descreveu lá no livro, é aquela ali, igualzinha, ficou muito bonita. É o máximo que ele vai fazer, entendeu? O autor pode descrever o que ele quiser. Na hora de botar isso pra visual, é visual. O que é um grande problema quando... Dessa vez eu vou usar a Percy Jackson, a série nova que tá sendo... É o que me fez ter vontade de fazer esse vídeo, porque eu tô gostando muito da série. Eu sei que tem muitas coisas. Toda vez que eu vejo a série, eu vou lá e procuro o que os fãs estão falando. E eu vejo os pontos que eles estão reclamando. Ah, não teve isso, não teve aquilo. E eu vou aquele lado. Gente, por favor, entendam que precisam de adaptações. E ainda tem mais 2 pontos que eu quero falar sobre a adaptação atual de Percy Jackson. Mas o lance é da série Percy Jackson. Percy Jackson é um livro que é escrito em primeira pessoa. Então a gente fica o tempo todo dentro da cabeça do personagem. E quando a gente adapta um livro de primeira pessoa para cinema, também é muito difícil. Porque a maioria das vezes, como a gente tá dentro da cabeça, a gente sabe tudo que o personagem tá pensando. Numa série que a gente vai ver a pessoa, a gente não tem como fazer isso. A não ser que a gente bote igual a Lizzie Maguire, a série da Lizzie Maguire, que toda hora aparecia a bonequinha dela falando o que ela tava pensando. Isso é comédia. Pra uma série que não tem a intenção de ser cômica, de não ser comédia pura, não faz sentido. Eu vi muitos memes, né, dos episódios de Percy Jackson, porque o garoto é muito expressivo. Então, pra quem lê o livro, vê a expressão do garoto, você fala, esse garoto tá xingando todas as gerações de todos os filhos e sobrinhos e netos de todos esses deuses. Esse garoto tá xingando na cabeça dele agora. Porque o garoto tá fazendo expressões, porque a gente não tem como saber o que tá na cabeça do Percy Jackson. Porque o livro foi escrito em primeira pessoa, mas quando a gente vê a série,
é em terceira pessoa. Tanto que a gente tem cenas a mais que não estão nos livros. Como, vou dar um pequeno spoiler, a Sally conversando com o Poseidon, o Ares conversando com o Grover. Isso não tá descrito no livro. E eu não, como tem muito tempo que eu li o livro, eu não lembro se o Grover fala depois. Ah, quando eu fiquei aqui com o Ares, ele me contou isso, isso e isso. O que os personagens estão fazendo quando eles não estão perto do Percy, a gente não tem como saber. E eles adaptaram essas partes pra poder não ser uma série totalmente focada. Estamos só pelo ponto de vista do Percy, a gente só faz as coisas quando ele estiver na tela. Porque isso se torna chato. Pra quem é leitor, não é chato, porque a gente tá lendo o ponto de vista do personagem, então ele tem muito o que falar, ele tem muito o que pensar. E nessa parte da adaptação, agora que eu quero chegar, é que, mas o Rick, que é o autor de Percy Jackson, ele está fazendo parte do enredo da série. Sim, ele está ajudando a escrever a série. Vamos fazer um exercício de pensamento aqui. Quem é autor, quem gosta de escrever, nunca acha que seu trabalho tá bom. A gente se obriga a finalizar uma coisa. Eu tô escrevendo aqui esse conto, esse roteiro, esse livro, esse negócio. A maioria dos autores se obriga a finalizar. Por isso que eles têm, tipo assim, a pessoa que é o agente deles, que vai ler o livro, que vai repassar e que vai falar, não, isso tá bom, isso tá assim, tá bom, corta isso, corta aquilo, tá pronto o livro. Mas eu quero, não, tá pronto o livro, é isso aqui. Quando lança, você não tem mais controle sobre aquela sua obra. As pessoas vão ler, elas vão interpretar, elas vão criar fanart, vão criar fanfics, vão criar um monte de coisa. E quando você é autor, você sempre acha que você pode melhorar seu trabalho, você sempre acha que você pode mudar, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Quando você vai adaptar uma coisa que já foi lançada há muito tempo, o mundo muda. Quando Percy Jackson foi lançado, os livros, o Rick tinha uma visão de mundo. Hoje em dia as coisas já adaptaram muito, a gente já abre leque pra um monte de coisa. Pra mim, quando eu li Percy Jackson, eu achei que ele era, tipo assim, poxa, tem bastante coisa um pouco mais pra frente, assim, digamos, de um cara que é hétero, branco, que escreveu um livro pra adolescentes. Tinha bastante coisa pra frente, mas claro que ele podia adaptar muito mais. Tanto que agora nós temos a Annabeth negra, grande coisa. Ela continua sendo inteligente e filha da Athena. Então assim, a personalidade que se cria dos personagens, eu acho que é o essencial. O Percy ser expressivo porque na cabeça ele tá xingando todo mundo, pra mim é muito sensacional. Ele é louro. Mas no livro ele é moreno. Eu pinto meu cabelo. Eu sou morena, gente. Eu não tenho esse cabelo aqui. Mas qualquer coisa que eu escrevo, toda vez que eu escrevo, eu penso no personagem ruivo. Porque meu cabelo é ruivo atualmente. Tanto que na adaptação do filme de Percy Jackson, eu lembro que os fãs ficaram chateados. Porque a Annabeth tá morena no filme. Aí pro segundo filme fizeram luzes na menina e ficou horrível. Porque, na verdade, eu só vi o segundo filme de Percy Jackson também. Eu fui ver o Mar de Monstros com um amigo meu. Aí falei, nossa, bem legalzinho. Acho que o Garoto deu livro. Acho que deve ser melhor. Aí hoje em dia, toda vez que eu lembro do filme do Mar de Monstros que eu li o livro, depois eu fico, caralho, mano. Percy Jackson Ladrão de Raios, o primeiro filme, eu nunca nem vi. E as cenas que aparecem aí pra mim agora no TikTok, de vez em quando o pessoal comparando, fica assim, gente, como é que vocês viram isso? Até eu concordo muito, porque o Rick odeia os filmes, né? Porque ele nunca participou de nada. E ele também, ele diz que ele nunca viu, só o roteiro que ele deu, ele já achou uma merda. Então assim, se o roteiro que ele deu achou uma merda, porque tem uma coisa de um curso de cinema que eu fiz, que o professor me disse assim, existem 3 filmes. O filme que o diretor pega o roteiro e ele cria, o filme quando você tá gravando e o filme na edição. Você cria todo um jeito de gravar o filme. Quando grava, talvez tenha que mudar plano e algumas coisas porque o orçamento tá curto, o tempo tá curto. E na edição, uma coisa não encaixa bem com a outra, então você corta fora também. Então assim, se o cara leu o roteiro e não gostou, e depois ainda tem essas outras 2 adaptações do roteiro quando tá gravando e editando, imagina como não deve ser ruim esse roteiro. Mas voltando a isso, então assim, com o tempo passando, as coisas mudam, então a pessoa se atualiza, e o Rick tá sempre foi um autor que tá muito engajado com o público dele, que ele sabe quem foi o juvenil e que cresceu com ele, então tem muito jovem adulto com ele agora, né? Tanto que a maioria das coisas que aparece pra mim é jovem adulto falando, é sério, não, eu fico assim, gente, vocês são adultos, parem. Essa parte que eu queria falar sobre ele mudar, quando um autor cria uma coisa, ele sempre acha que ele pode melhorar. E quando um autor vai revisitar a sua obra, meu filho, o que ele quer mudar não tá escrito, entendeu? Uma das melhores mudanças que teve, que eu vi que os fãs concordaram muito, foi sobre a história da Medusa. A gente cresceu muito com o feminismo avançou muito nas últimas décadas e tal. E quando o Rick escreveu o livro, existem várias versões das histórias de todos os deuses e dos mitos e tal. Dessa vez ele decidiu pegar outra versão da história da Medusa. Uma versão que não mostra ela como um monstro. O que foi uma visão muito legal, entendeu? Talvez não culpar tanto as mulheres pelas coisas que os homens geralmente culpam. Vocês fazem merda porque a culpa é porque você é mulher. Essas coisas assim, que a gente sabe que acontece. Eu não vou entrar muito nessa área do feminismo, mas assim, a gente sabe, foi legal ele ter adaptado essa parte. Não botar toda a culpa de geralmente que a gente boia todas as mulheres, ele tirou. Não que a Medusa não seja uma pessoa que transforma os outros em pedra.
assim, entendeu? Pegou outra versão do conto pra adaptar nessa história, porque ele evoluiu, ele achou melhor, ele entendeu que o mundo mudou e as coisas são diferentes agora. Então assim, pegar um autor que escreveu uma obra, que provavelmente quando ele lançou, e tem esse lance, você lança um livro, você vê as pessoas interpretando, você escuta e você lê, e você fala, realmente, eu podia ter mudado isso, podia ter mudado aquilo, mas o livro já tá lançado, você não pode mudar mais. Mas fazer um filme ou uma série e você tá participando daquilo, é o seu momento de revisitar. E querendo ou não, como eu falei antes, é uma coisa pra lucrar. A Disney quer ganhar dinheiro com essa série. Os produtores, os produtores, a pessoa que decidiu falar assim, não, vamos fazer essa série, eles querem ganhar dinheiro. Então, o Rick tá tendo a oportunidade de ajudar a escrever o roteiro, mas tem outras pessoas ali falando, olha só, tá, mas isso aqui tem que mudar. Tá, mas isso aqui não dá. Tá, mas vamos deixar isso aqui mais com mais representatividade? E é normal, a gente tá numa época que realmente a gente tá aprendendo que talvez a gente não tenha tido boas escritas, a gente tá se adaptando, tá tentando melhorar, tá tentando trazer mais representatividade em livros, séries, filmes, HQs e tudo mais. Então, assim, usando o exemplo do Percy Jackson, tem muito isso também de revisitar a obra. Eu estou falando pra vocês também esse negócio pra gente poder entender as várias nuances que tem de como um livro sai pra virar uma série ou um filme. Todo livro tem que virar série. Não adianta transformar livro em filme, a não ser que seja um livro romântico que você consegue, que seja curtinho. Série que tem mundos, fantasia, ou que tem mais de um livro, tem que virar série de televisão. Não adianta virar filme porque você tem que encurtar muita coisa. E eu quis fazer isso também falando do Percy Jackson. Eu tô gravando esse vídeo antes do último episódio sair. Eu estou gostando muito da série. Eu entendo, não é que vocês não possam criticar. Ah, eu não gostei disso. Todo mundo tem direito de criticar. O que eu peço muito nesse vídeo é sobre você entender como a gente precisa de algumas adaptações, aceitar que o mundo muda, revisitar coisas passadas, pegar um livro antigo. Eu sei que Percy Jackson não é tão antigo, mas assim, Harry Potter, que começou a ser lançado nos anos 90, acho que o primeiro é de 99. Entendeu? De 99 pra 2024, gente. Entendeu? A gente sabe que vão fazer uma série agora de Harry Potter também, dos livros. A J.K. Rowling tá participando, mas os livros são antigos, tem coisas que, não vou dizer que são datadas, mas assim, talvez sejam. Não sei, e ela vai revisitar a obra dela com outros autores em volta, porque a pessoa não vai escrever a série sozinha. Vai ter mudanças, vão tentar fazer igual aos filmes, aos livros, vão tentar chegar mais perto, porque a gente sabe que agora que o pessoal reclama muito disso. Antigamente os estúdios só compravam, fazem o roteiro e foda-se. Hoje em dia eles estão tentando agradar um pouco mais e tal, mas ainda vão ter adaptações, provavelmente que as pessoas não vão gostar. E tá tudo bem não gostar, vocês têm o direito de não gostar. Mas eu queria que a gente pensasse um pouco sobre como funcionam essas adaptações. Qual foi o intuito, qual foi o motivo, o que levou as pessoas a adaptarem. Eu também não tô feliz de Percy Jackson só ter 30 minutos por episódio, poderia ser uma série de 40 minutos, não entendi o motivo. Também concordo que as resoluções deles estão sendo muito rápidas, mas eu entendo porque, assim, no livro, é um livro para adolescentes e tal, e o Rick quis mostrar que eles vão aprendendo com o tempo. Mas, querendo ou não, o Grover e a Annabeth viveram a vida inteira praticamente no acampamento. A Annabeth até morou com o pai dela um pouco, mas assim, ela passou bastante parte da vida dela no acampamento. A série conta que a Sally passou a vida inteira dela explicando pro Percy, contando as histórias pro Percy, mesmo que não falasse que ele fosse desse mundo, mas sempre contou as histórias. O Grover veio e começou a ensinar ele na escola. Então, assim, ele já sabe as coisas, ele só tá vendo o perigo e tentando lidar com ele. Eu sei que tá sendo muito rápido, talvez tenha sido isso. Precisamos que seja mais rápido. Não, tipo assim, a série vai ter 30 minutos no máximo. Dá pra perder muito tempo explicando isso, não dá pra perder muito tempo explicando isso. Eu sei que é triste, mas são adaptações que tem que se fazer. E é aquele lance, quando eu falei de Game of Thrones, né, que você fazer uma série sobre uma obra que ainda não tá completa, você perde muita coisa e você tem que criar muita coisa pra poder fechar a conexão, porque você não vai ter a obra completa. Quando você tem a obra completa, querendo ou não, Percy Jackson, nos livros eles eram pequenos, tecnicamente a gente tem a obra completa. E quando a gente tem a obra completa, entende-se que vocês já conhecem a obra. Quem vai ver a série pode até pegar pessoas novas, mas quem vai ver a série são pessoas que já são os fãs da obra completa. Tanto que a gente passou o episódio do Cassino Lotus, o pessoal reclamou e tal, porque isso, foi muito rápido, é aquele negócio que eu falei agora. Talvez eles tiveram que adaptar pra poder eles aprenderem mais rápido, pra poder a série ser mais curta, porque foi exigência da Disney. De acordo com a esposa do Rick, tem uma criança lá gritando o nome da Bianca, e a gente ficou doido procurando a Bianca. Por quê? Nos livros mais pra frente, a gente sabe que a Bianca e o Nico já estavam lá no cassino. No primeiro livro a gente não sabe disso, a gente vem saber depois.
Mas como a obra já tá completa e a gente já entende toda a história, botar referências do futuro é uma coisa que a série pode fazer e que vai fazer, provavelmente, para deixar a gente preparado. Ah, mas não apareceu a Bianca e o Nico. Não apareceu porque eles ainda não foram escolhidos. Os atores provavelmente vão ser escolhidos um pouco mais pra frente, quando a série for renovada e forem aceitos. São adaptações que se fazem. Tecnicamente, a gente não devia saber que a Bianca e o Nico estão ali, porque a gente só vai saber isso depois, se for fazer exatamente como no primeiro livro. Então são adaptações que são muito boas de fazer, que a gente vai tendo e vai criando esse sentimento de gostar do universo. Então, esses foram os pontos que eu quis botar de como funciona uma adaptação, explicar um pouquinho, não que vocês não saibam, talvez vocês já saibam disso, como funciona a adaptação de um livro para roteiro, como funciona um roteiro na prática, um cinema, e como é para um artista revisitar sua obra para refazer ela, atualizar ela, porque querendo ou não, gente, é melhor atualizar pro século, pro ano que a gente tá, o século que a gente tá, do que ficar com uma coisa datada. Entendeu? Porque a gente tá sempre evoluindo, o mundo tá sempre mudando, tá sempre evoluindo. Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Bota aí nos comentários o que vocês acham em relação às adaptações de séries e filmes e livros que fizeram. A maioria das adaptações que eu vi, eu achei elas boas porque eu gosto do cinema por entretenimento. Se o filme me entretém, eu gosto. Tanto que eu gostei do filme do Mar de Monstros, porque me fez ler os livros. Agora que eu li os livros, o filme de Mar de Monstros já não é bom. Romances, vai pra filme. Livros de fantasia? Série, com certeza, por favor. E estúdios, por favor, gastem mais dinheiro com as séries de fantasias, porque a gente vai te dar dinheiro. Mas é isso, eu tô aqui me alongando. Se vocês tenham gostado do vídeo, como eu falei, bote nos comentários o que você acha pra gente discorrer um pouco, escrever, discutir, brigar, se amar, falar, ai, eu concordo tanto com você. Não, eu discordo totalmente de você e a gente começa a brigar. Não que eu goste muito de brigar, mas assim, entendeu? Vamos conversar sobre o que vocês se sentem com relação às adaptações, qual a adaptação favorita de vocês e tal. E se inscrevam no canal se vocês gostaram, deixa um like e até a próxima.